Muita expectativa porque Deus vai fazer no mundo dessa noite. Amém? Fala assim, eu creio no poder do meu Deus. E essa noite vai ser diferente. Amém? Você pode fechar os seus olhos e dar início ao tempo que nós vamos separar essa noite para o Senhor. Consagre ao Senhor o seu tempo, consagre ao Senhor sua vida. Fala com o Senhor qual é a sua expectativa para essa noite. Entre em conexão com o céu nessa hora. Senhor, nós adoramos o seu nome. Entramos, ó Deus, em tua presença, Senhor, com adoração. Nós te adoramos por tudo que o Senhor é. Celebramos ao Senhor, ó Deus, nesse novo ciclo que se inicia, nesse novo ano, onde o Senhor tem coisas grandes para nós, onde a bênção do Senhor vai nos alcançar. Nós te adoramos, Senhor, porque o Senhor é bom, reto, justo e fiel. Nós te adoramos, ó Deus, pelo teu favor. Em nome de Jesus, agradecemos ao Senhor pelo período que passou, porque, ó Deus, nós tivemos batalhas, mas em todas elas o Senhor nos deu vitória. Em todas elas o Senhor nos fez mais do que vencedores. Te adoramos, ó Deus, pelos anjos, pelas respostas de oração. Te adoramos, ó Deus, porque em todo o tempo o Senhor esteve conosco. E foi um ano especial, onde, Senhor, coisas novas vieram sobre nossa vida. Nós te adoramos, Senhor, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia nos alcança. E nessa noite celebramos, ó Deus, esse novo tempo, esse novo ciclo que se inicia. Nós celebramos ao Senhor. Senhor, esse período consagramos a Ti, esse período de oração, de adoração, de celebração, de festa. Que o Senhor tome o seu lugar no nosso meio. Conduz-nos, ó Deus, a pastos verdejantes nessa noite. E que a expectativa do seu povo seja, Senhor, atingida nessa noite. Senhor, põe os anjos do Senhor aqui conosco. Ó Deus, no nome de Jesus, nós paralisamos toda ação satânica contra esse culto, contra as nossas vidas, contra as nossas famílias. Na autoridade do nome de Jesus, declaramos inválidas todas as armas preparadas contra nós, contra os nossos irmãos que estão a caminho, no nome de Jesus. E nós abençoamos esse período e santificamos ao Senhor em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Você pode abrir a sua Bíblia no Salmo 100. O Salmo 100, ele nos exorta, ele nos encoraja. E ele começa falando assim: celebrai com júbilo ao Senhor. Você pode tomar essa palavra para você? Celebrai com júbilo ao Senhor. Todos os moradores da terra, estamos aqui, amém? Então estamos incluídos também. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Então nessa noite nós vamos cantar bonito e alto para o Senhor, amém? Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração em geração. Amém? Alcançou os nossos pais na fé, alcançou os nossos pais naturais, e nessa noite nos alcança também. Alcançará os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, e de geração em geração o Senhor continua sendo bom. Amém? Que nós nessa noite possamos praticar esse salmo que nos exorta a celebrar o Senhor e cantar louvores. Se você não tem costume de cantar, nessa noite você vai abrir a sua boca, amém? E celebrar, se alegra, festeja. Você pode entrar com palmas de louvor na presença do Senhor.
feito. Te adoramos, Senhor. Estamos cheios de gratidão, estamos agradecidos por tudo que o Senhor nos fez e por esse novo tempo que se abre à nossa frente. Você pode glorificar o Senhor, você pode dizer glória a Deus. Aleluia. Aleluia.
hoje estão nos visitando, e às vezes você está sem entender o que é que nós estamos celebrando. E eu te digo, nosso Deus é um Deus de festa, amém? A palavra inteira, o Senhor manda celebrar festas, e Deus é um Deus festivo mesmo, porque as festas de Deus não são de 4 horas, igual nós temos costume de fazer a festa de aniversário, né, do nosso filho, ou receber alguns amigos. Normalmente a gente calcula 4 horas, mas o Senhor não. O Senhor calcula dias. Há festas que as celebrações são dias, 7 dias de festa, de celebração. E hoje nós estamos celebrando a entrada do novo ano. Aleluia. Porque nós estamos mesmo na contramão. Glória a Deus. Glória a Deus. O nosso calendário, né, o que a gente segue durante o ano, o nosso ano, né, é o calendário gregoriano. Começa lá em janeiro e termina em dezembro, não é assim? Mas o calendário bíblico é diferente. E pelo calendário bíblico, houve a mudança do ano essa semana. E esse é o nosso primeiro culto. No dia que foi a mudança, a virada do ano novo, né, do calendário bíblico, ou ano novo judaico, nós não tínhamos culto aqui na nossa igreja. Então hoje é o nosso primeiro dia de culto. Aleluia. Glória a Deus. Virou o calendário. Glória então a Deus. nós estamos alinhados com o povo de Deus, né, o povo judeu. Nós também celebramos, porque nós sabemos que é um tempo novo de Deus para nós. Amém? Deus, Ele estabelece tempos, estabelece ciclos, e Deus age nesses tempos. E bem-aventurado é aquele que tem ouvidos para ouvir, que tem discernimento para discernir, e que consegue entrar no tempo de Deus. Aleluia. Amém? Nós somos desses, amém? Amém. Você que está aqui nessa noite é bem-vindo para entrar conosco nesse tempo de Deus, que é o ano, quem sabe? 5, 7, 7, 8. Glória a Deus. Você pode abrir a sua Bíblia aqui em 1 Crônicas 29. Aleluia. Nós veremos o versículo 9, 1 Crônicas 29, 9. E o povo, amém? Samuel vai projetar ali para a gente. Consegue, Samuel? 1 Crônicas 29, 9. E o povo se alegrou do que deram voluntariamente, porque com coração perfeito, voluntariamente deram ao Senhor. E também o rei Davi se alegrou com grande alegria. Amém? Amém. Aqui o povo se uniu para levar ofertas ao Senhor. O rei Davi convocou todo o povo para trazer ofertas ao templo do Senhor. E do tesouro dele, porque Davi sendo rei, ele tinha um tesouro particular, e ele era um homem rico. Do tesouro pessoal dele, ele levou ao Senhor uma oferta valiosíssima. E todo o povo, junto com ele, ofertou ao Senhor, e todos se alegraram profundamente, porque deram voluntariamente ao Senhor. E a palavra fala que bem-aventurado é aquele que dá com alegria, não é? Nós precisamos dar e dar com alegria, sem necessidade, sem fazer barganha com Deus, né? Ó Deus, eu estou te dando essa oferta para o Senhor fazer assim, assado. Deus honra, mas melhor é aquele que dá com alegria. Então nessa noite, noite de celebração, onde nós estamos finalizando, né, e fechando um ciclo na nossa vida e abrindo um novo. Você que trouxe uma oferta, você que trouxe o seu dízimo, você que quer fazer um voto ao Senhor, assim como esse povo, que você também dê com alegria. Amém? E toda vez que você for ofertar ao Senhor, dê voluntariamente, não porque o pastor te pressionou, porque o irmão te pressionou, não porque por nenhum outro motivo, senão por temor e amor ao Senhor. Amém? Então, se você separou o seu dízimo, a sua oferta, nesse novo tempo que se inicia,
Consagre ao Senhor aí no seu lugar. E você pode trazer com alegria, celebrando ao Senhor. Amém? Você pode sair do seu lugar. E aquele que não trouxe, entrega o seu coração ao Senhor nessa noite. Vem também voluntariamente e coloca diante do Senhor a sua alegria. Ó Deus, os atos proféticos, ó Deus, os atos de fé que foram feitos ao Senhor. E através dessa canção, Senhor, nós concordamos com a Tua glória, com a Tua bênção na nossa vida, que nesse novo ciclo que se inicia, nós viveremos um novo tempo, um tempo de vitória, um tempo de prosperidade, um tempo de saúde. E aonde, Senhor, estava seco, nas áreas da nossa vida, Senhor, que estavam precisando, Senhor, de uma intervenção, nós cremos e profetizamos que nesse novo tempo viveremos e veremos uma virada sobrenatural na nossa vida, a intervenção do Senhor nesse novo tempo, nesses primeiros dias. Nós profetizamos que nós prosperaremos e todos verão a mão do Senhor sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Só estende suas mãos para cá um minutinho. Pai, em nome de Jesus, como povo consagrado ao Senhor, nós também consagramos tudo que foi ofertado para que seja integrado ao Teu reino.
porque sabemos que o recurso financeiro ele não é dinheiro, mas é sangue, é sacrifício, fruto do trabalho que o Senhor nos deu e da bênção que o Senhor nos concedeu. E ao Senhor nós consagramos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Pode se sentar. Glória a Deus. Eu não posso deixar de perguntar se você está feliz. Amém. Amém. Glória a Deus. E essa alegria hoje ainda é mais especial, né? O microfone desse. É interessante quando a gente fala de alegria, né? Nós não estamos falando de um sentimento somente, mas de uma escolha que produz em nós um resultado muito mais excelente. Então, ser alegre é melhor do que estar alegre. Ser feliz é melhor do que estar feliz. E nós podemos dizer que nós somos. Amém? Amém. E mais interessante ainda, eu já estou entrando um pouquinho a respeito daquilo que nós vamos falar. Pode até projetar lá, Samuel, primeira tela. Quando eu digo que eu estou feliz, vou trocar esse microfone. Agora está melhor. Quando eu digo que eu sou feliz, fala assim: eu sou feliz. Isso. Que é melhor, como eu disse, do que estar. Eu já estou trabalhando em mim algo que Deus tem propósito, que é me fazer a sua imagem e semelhança. Quando o nosso Pai se apresentou, Ele se apresentou como o Deus que é, e era, e vai ser sempre. Tudo aquilo que o povo precisava, Ele se tornaria, né? Foi assim que Ele se apresentou a Moisés, quando Moisés perguntou. Quando eu direi ao povo, quando perguntar qual é o Deus, quem é que me enviou? E aí na sua Bíblia está escrito assim, não é uma tradução muito exata, mas na sua Bíblia está dizendo que diga que o eu sou te enviou, né? Então, essa essência de ser e de ter poder para se tornar a solução de uma situação ou de um problema, ela está em Deus e está em você como filho de Deus. Ela foi ativada quando você foi reintegrado a esse povo, a essa família. Então você também tem esse poder de escolher ser e não estar, né? Enquanto estar é passageiro, ser é eterno. Amém? Amém. Vocês estão tão calados, acho que é porque é sexta-feira, né? Hoje é sexta-feira, mas apesar disso, nós estamos entrando em um novo ciclo. Então eu preciso entender o que é isso, como que isso funciona para a minha vida e o que eu preciso fazer nesse tempo, né? E é tudo isso que nós vamos falar aqui em poucos minutos. Eu terei que ser muito breve, porque o conteúdo é longo, mas aos poucos, né, nós vamos sendo integrados aí com toda a informação. Hoje eu não vou passar todas as informações, mas eu vou tentar passar as informações suficientes e necessárias para que você tenha um ano bom e doce. Amém. É isso que todo mundo quer? Amém. Um ano bom e doce. É a expressão que nós utilizamos para cumprimentar. Já vamos até trabalhar ela, né? Shana Tová. Fala assim, Shana Tová. Shana Tová. Bom, já estão até falando hebraico. Eles aprendem rápido, né? E aí você vai completar Shana Tová Umetuká. Shana Tová Umetuká. Um ano doce, bom, né? Um ano bom e doce. Então esse é o desejo, o cumprimento para esse novo ciclo. Bom, nós estávamos, volta lá por favor, Samuel, primeiro, isso. Nós estávamos no ano 5777 e havia já todo um propósito de Deus dentro desse sistema do 777. Nós trabalhamos isso muito no ano passado. Quem teve a oportunidade de tomar conhecimento, de aplicar entendimento, sabedoria e inteligência sobre o que foi passado, já tem frutos para apresentar nesse ano. Esse tempo agora é hora de nós louvarmos ao Senhor pelos frutos daquilo que se consumou nas nossas vidas e nos prepararmos para um novo tempo. Agora entramos desde quarta-feira, para nós dia 20, né? Entramos no ano 5778. Foi o primeiro dia do sétimo mês. Então no primeiro dia do sétimo mês,
acontece o início de um novo tempo. No calendário bíblico nós temos dois tempos distintos, que seriam esse tempo, mais hoje conhecido como calendário civil, e temos o outro que é o calendário litúrgico, que começa com Pêssar, Páscoa, aquele lá de Êxodo, quando Deus diz assim: esse vos será o primeiro dia do ano, começa com Páscoa, né? Começa com Pêssar. Então nós temos dois ciclos interligados, não são independentes, eles são interdependentes, mas que proporcionam tempos novos na nossa vida, ou seja, novas oportunidades. Gente, a certeza de que vai haver algo novo proporciona para nós esperança. Consegue entender isso, captar? Amém. Se eu não tenho nenhuma certeza ou expectativa de uma novidade, eu não consigo ter esperança. E a pessoa que não tem esperança, ela não tem, eu vou utilizar o termo que a gente utiliza mesmo, que é vida, né? Ela não consegue experimentar o que é vida, ela consegue sobreviver, ela vai só trabalhando ali a sobrevivência de cada dia. Mas a expressão de vida determina um exercício que vai além de estar vivo ou de sobreviver. Eu preciso usar, desfrutar das minhas habilidades, de tudo que Deus me deu ou proporcionou para mim, para manifestar resultados no ambiente que eu estou. Todo mundo está me acompanhando? Amém. Esses processos de ciclos, eles são para determinar isso, né? Eles vão determinar, primeiro, um portal. É como se fosse um portal de um novo tempo. Segundo, eles vão determinar também empoderamento, para que eu possa desenvolver, como eu disse, habilidades e aquilo que foi disponibilizado para mim, eu possa alcançar e saber utilizar isso, de forma que eu possa manifestar frutos, que eu possa manifestar resultados no meu dia a dia. Não é isso que todo mundo quer? Mas para isso existe um processo, existe a necessidade de um entendimento. É isso que nós vamos ver hoje. Então nós vamos entrar no ano, já entramos, né, no ano 5, 7, 7, 8. E isso é muito importante para nós. É mais uma oportunidade de Deus. E nós precisamos disso aqui para entendermos como que funciona e como eu vou me inserir nesse novo tempo. Faz toda a diferença. É o que nós vamos mostrar hoje e o que nós vamos buscar trabalhar. Passa, por favor, Samuel. Na Bíblia, não precisa abrir não, está na sua Bíblia aí, pode ter certeza, depois se não tiver, você confere. Em Levítico capítulo 23, verso 23 a 30, está escrito assim: e falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês sétimo, ao primeiro do mês, tereis descanso memorial com sonido de trombetas. No caso aqui a palavra é shofar, mas foi traduzido como trombetas. Não tem problema, né? A gente entende. Então, olha, repete comigo assim: no sétimo mês, no primeiro dia, isso, memorial com o som do shofar, santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis, mas oferecereis oferta queimada ao Senhor. Falou o Senhor a Moisés, dizendo: mas aos 10 dias desse sétimo mês, quer dizer, do primeiro dia você vai contar 10 dias, será o dia da expiação. Tereis santas convocações e afligireis as vossas almas. E aí vai falando o texto ali: naquele mesmo dia nenhum trabalho fareis, porque é dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Fala assim: expiação, por mim. Isso, a expiação por nós ali, né? Cada um vai fazer a expiação. Porque toda alma naquele mesmo dia, se não afligir, será extirpada do povo. Olha, presta atenção na instrução que o Senhor está dando. A alma que não se afligir vai ser extirpada, retirada, desligada do povo, tá? Também toda alma que naquele mesmo dia fizer algum trabalho, quer dizer, desobedecer a orientação, eu a destruirei no meio do povo. É um texto bem forte, mas é porque ele determina um tempo muito especial. Toda vez que você prestar atenção em algum texto que tiver uma determinação que se manifeste com tanta força, ao ponto, por exemplo, de desligar uma pessoa do povo,
ao ponto de trazer uma condenação, né? É porque aquele momento ali, aquela circunstância, aquela situação merece muita atenção, pelo contexto que se vive. Aqui o Senhor está instituindo uma festa, a gente conhece ela biblicamente como festa das trombetas, e aqui ela é a festa que dá início ao novo tempo, a esse novo ano, né? É tão interessante, eu vou entrar em alguns aspectos mais para frente, mas quando nós celebramos essa mesa aqui, participamos desse momento de conhecimento, nessa busca pelo conhecimento, na interação, na participação, no convívio com que o Senhor estabeleceu, eu estou habilitando a minha mente para se alinhar à palavra de Deus e assim também ao coração de Deus, e eu ser capacitado para uma manifestação sobrenatural. Querem ver uma coisa? Como é que é interessante? Hoje não dá para eu entrar nos detalhes a respeito da festa das trombetas e do toque do chofar, embora a gente vai ter um momento em que eu vou tocar o chofar. Mas quando acontece esse momento nessa festa, por exemplo, o chofar é tocado em uma sequência própria, que cada uma delas determina uma coisa, um objeto, uma situação, uma circunstância. E esse toque do chofar, ele vai totalizar no número 100 vezes. Olha como é que os números, eles são importantes para nós entendermos. Na festa que abre, chamada Rosh Hashanah, cabeça do ano, cabeça de um novo tempo, o chofar abre tocando-se 100 vezes. Vocês viram já alguma coisa referente ao número 100 na Bíblia? Nós vamos começar a pensar. Eu entendo, com esse texto, com essa orientação que é dada, que 100 vai manifestar uma chave, uma plenitude, um todo, um total. Aí você pega, por exemplo, falando sobre uma semeadura, e você vai ter frutos a 30, 60 e a 90. A 100. Porque 100 vai determinar um nível de plenitude, um nível máximo. Isso é um exemplo, existem outros. Essa análise que eu estou fazendo com vocês aqui para desenvolver, para chamar a atenção de vocês, a gente está trabalhando também na escola da Avá. Se você tiver oportunidade nos sábados, participe para você se inteirar sobre isso. Porque, gente, é importante, a Bíblia não é uma frase, não é um versículo, nem é uma história. Ela é um sistema implantado por Deus para te abençoar. E bênção não é coisa, bênção é poder. Né? Eu sempre lembro aqui e gosto muito da história de Sara. Ela orou para engravidar. Diz a Bíblia que quando ela saiu daquele momento de choro, ela saiu de lá grávida. Será que a criança estava no ventre dela? Não. Ela saiu dali com o poder de gerar. E ela teve uma relação com o marido e engravidou. No primeiro momento que eles tiveram, segundo está escrito. Então ela saiu com um poder. Ela não saiu com uma coisa. Ela saiu com um poder. Então, gente, vamos adiantando aqui por causa do nosso tempo. Pode passar, Samuel. Os ciclos, né? Vamos entender um pouquinho sobre os ciclos, para nós entrarmos aí nesse tempo novo. Então, os ciclos, eles determinam, estão ligados a um sistema. Esses sistemas a padrões e estabelecem acessos. Esses sistemas, padrões e acessos estão estabelecidos em um tempo. Então, eu tenho dentro dos ciclos, eu tenho um funcionamento de alguma coisa. Vamos entender de forma natural, para ficar fácil para vocês alcançarem o que eu estou dizendo, que vocês conhecem bem, que é o ciclo da natureza e das estações. Como é que começa? Primavera, verão, outono e inverno. E depois do outono? Aí no outono muda. Outono, depois vai de novo, outro, depois outro. É assim? Não, todo ano é primavera, verão, outono e inverno. Vocês já viram aparecer voando alguma placa assim, falando assim: atenção flores, primavera vai chegar, comecem a brotar. Já viram isso? Vocês já viram alguém correndo, dizendo assim: primavera, 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 para poder a estação manifestar o que ela tem que manifestar? Não. As estações têm um sistema
que manifesta no tempo certo aquilo que é devido. Está entendendo o que eu estou dizendo? A mesma coisa no outono, a mesma coisa no verão, a mesma coisa todo o tempo. Então, dentro desse ciclo existem sistemas que funcionam com padrões. Qual que é o padrão da primavera, qual que é o padrão do verão, qual que é o padrão do inverno? Cada tempo desse tem um padrão, e aí eles estão todos dentro de um tempo. Ótimo. Quer dizer que se floresce na primavera, não adianta eu plantar no inverno, porque ainda que nasça, a plenitude daquela flor está ligada a quê? A uma estação própria que é a primavera. Na Bíblia, Deus estabeleceu as festas para nos dar acesso aos tempos, a essas estações. Por isso a importância de eu celebrar. Quando eu celebro no tempo correto, eu vou estar me inserindo dentro de um portal e de um tempo que vai transformar ao meu redor aquilo que eu posso alcançar e até aquilo que eu, pela minha inteligência, pela minha racionalidade, não posso alcançar, que é o sobrenatural. Na verdade, quando eu consigo me inserir num tempo adequado, nós vamos ver sobre isso aqui, eu vou alcançar governo, gestão sobre as funções dos ciclos, os níveis e o tempo de Deus. Já viram falar, alguma pessoa dizer para você assim, isso aí vai acontecer agora? Não, mas no tempo de Deus vai acontecer. Ela quer dizer assim, não sei quanto tempo vai demorar, não, se é um dia, se é 10 anos, mas fica esperando que uma hora acontece, né? E o tempo de Deus não tem nada a ver com esse cronológico que a gente conhece, com esse cronos. A medida de tempo de Deus, na eternidade, gente, no plano eterno, no plano sobrenatural, existe dia, hora, existe isso lá? Não. Então não tem nada a ver com o crono, certo? O que existe lá? Nível de amadurecimento. É isso que existe, e é esse tempo que conta para Deus. O tempo de Deus está ligado ao desenvolvimento meu enquanto pessoa, Ricardo, filho de Deus. Você, falando seu nome, a sua pessoa vai alcançar um nível capaz de gerir ou de fazer gestão ou de fazer intervenção em certos ambientes. É igual a criança. Você já viu uma criança de 3 anos em cima do fogão cozinhando? Não, porque ela não tem habilidade, capacidade para fazer aquele ato, praticar aquela função, para cozinhar, para pegar as coisas, para desenvolver. É a mesma coisa espiritualmente. O imaturo espiritualmente não tem como trabalhar aquilo que Deus já disponibilizou. E aí ele fica o tempo todo dentro da limitação, esperando o tempo de Deus. Não, eu preciso desenvolver. E o desenvolvimento está ligado no acesso aos níveis e no alcance pessoal. Não tenta ir com o outro que não adianta. No alcance pessoal daquele nível, daquele momento, daquele plano para a sua vida. Deu para entender a diferença de cronos e de kairos, de tempo de Deus? E dos ciclos, como que funciona? Então agora nós estamos abrindo um novo ciclo, um novo tempo. E aí, como eu estou diante de Deus? Como eu estou preparado para esse novo ciclo? Sabe por quê, gente? Por muitos anos, nós passamos por esse período sem nem saber o que estava acontecendo. E aí? Isso quer dizer que quando eu não sei o que está acontecendo, eu não aproveito, eu não tenho acesso a nada do que teve disponível para mim. É igual, eu lembro muito do pessoal, sempre conta essa experiência, que eu tinha ali ensinando os jovens, né? Eu tinha uma oportunidade com eles, e eu falava assim, quem quer ir aí para os Estados Unidos? Eu. Ótimo, então vamos lá. Quem tem passaporte? Ninguém. Quem fala inglês? Ninguém. Então como é que você vai para os Estados Unidos? É impossível. A não ser que você ore ao Senhor e um milagre aconteça, porque aí, gente, o crente maduro vive de milagre e maravilha, né? Ele é transladado, ele desaparece daqui e aparece lá nos Estados Unidos. Pode acontecer, aconteceu com um diácono da igreja, com Filipe, pode acontecer com você também, né? Não sei qual é o propósito do Senhor. Mas fora isso, você tem que ir de avião, tem que passar pela fronteira, tem que ter passaporte. Então adianta você ter várias oportunidades de ir se você não está preparado? Nada, não adianta nada. Você pode ganhar de graça, né? Então não adianta. Pode passar para frente, Samuel. Então olha lá, as festas, está um pouco claro aqui, mas as festas que o Senhor estabelece, Ele vai determinar tempos, e esses tempos vão determinar sistemas, oportunidades para a nossa vida. Vai desfrutar quem tiver o entendimento, quem alcançar aquilo que Deus quer fazer e saber trabalhar isso na sua vida.
Nós passamos por um mês que foi agora há pouco, é um mês chamado Elul. Eu falei dele um pouco sobre lá no grupo da igreja, explicando sobre ele. Por que eu falei sobre ele? Porque ele é um mês que antecede essa virada de ano. E ele já começa a trazer na essência dele algo que a gente vai precisar. O mês de Elul fala sobre o mês de arrependimento, de autoanálise, né? Algumas instruções falam que é um mês costa a costa, face a face, né? O que é costa a costa, face a face? Imagina duas pessoas de costa, né? Uma é você, a outra é Deus. A sua tendência é distanciar, a tendência é natural, né? Se cada um caminhar, um vai para um lado, outro vai para o outro. Mas nesse processo de arrependimento e de autoanálise, a sua tendência é sair do plano costa a costa, virando de forma que você se coloca face a face com Deus. Esse é o propósito. Essa instrução foi contida num mês bíblico, dentro de um período daqui. Os sistemas estão abertos, mas passou. Entendeu? Não adianta agora o que está lá, mas eu tenho agora novas oportunidades. Ano que vem eu vou ter de novo. E quanto mais eu souber e eu interagir, mais resultados eu vou obter. Não adianta, gente, eu dizer aqui, colocar vocês de pé e dizer, agora é assim, repita comigo, eu vou fazer assim e tal, é isso, eu sou isso e tal, porque a gente também utiliza, isso é importante para nós. Isso é muito importante, você ter um momento de avivamento pessoal para poder se impulsionar para o próximo tempo. Mas aí, saiu daqui, você tem que agir. E você vai agir fazendo o quê? Como? É isso que nós precisamos entender, né? Agora nós entramos no 7º mês. E no primeiro dia, que foi dia 20, e o mês de Tisrei, que é esse mês que nós estamos, ele fala sobre redenção, sobre força, né? O mês chamado mês dos fortes. Ele vai falar sobre uma plenitude. Olha lá. É coincidência, gente? Olha ali. Primeiro dia do mês, 1. No 7º mês, 7. Conta-se 10 dias, 10. Eu já disse sobre isso, todos os números têm significado. A Bíblia, Deus criou uma linguagem de letras e números que tem significado para nós. Ele mesmo diz sobre o que Deus fala? Que Ele é único. O Senhor é um. Ele é único. O número 1 fala de Deus. O número 7 fala da plenitude. Já falamos isso aqui. 7 é a plenitude. E 10 é o todo. 10 significa o todo, o completo. Por isso que quando você dá o dízimo, aquela 10ª parte que você dá para Deus, significa que na sua aliança é como se você estivesse entregando tudo para Deus. É como se você estivesse entregando tudo. E eu já disse aqui quando a gente orou que valores financeiros, moedas, para Deus não é dinheiro, é sangue, porque ele veio do seu trabalho, ele custou prazo da sua vida, você gastou a sua vida para receber aquilo. Aquilo é um símbolo, uma contraprestação, mas para Deus é sangue. Quando você entrega 10, você está entregando tudo. Por isso o dízimo é importante. Não é para fazer dinheiro, não é para juntar dinheiro. Quando eu faço isso com entendimento, eu opero no sobrenatural, porque eu estou falando, Senhor, eu estou entregando o meu tudo, o 10. Então, quando nesses 10 dias deveria haver o que nós falamos lá atrás? Fala assim, sacrifício. O povo deveria sacrificar, afligir a alma, era 10 dias de arrependimento, era 10 dias de preparo. Por quê? Segundo o que Deus estabeleceu e o conceito estabelecido no meio do povo, no dia 1º é como se fosse aberto o tribunal. E no 10º dia, que vai ser Yom Kippur, é o dia chamado dia do veredito. O que é o dia do veredito? Se entende no meio da cultura do povo de Deus que nesse dia Deus vai estabelecer quem vai permanecer no livro da vida e quem sai. É claro, gente, que isso é parte do que Deus instruiu para ser trabalhado por nós. Todo mundo pode ser salvo a qualquer dia e pode perder a salvação a qualquer dia. Não é só no dia de Yom Kippur, né? Não vamos pensar assim. Nós seríamos medíocres se nós pensássemos só isso. Quer dizer que eu corrijo no dia de Yom Kippur e o resto eu posso fazer o que eu quiser. Não. Existe um processo que precisa ser observado e a manutenção de um sistema. Então, olha aqui, que tempo especial. Primeiro dia do 7º mês.
onde você vai trabalhar um preparo de 10 dias. É um tempo especial? Sim ou não? Sim. Nós estamos conseguindo entender isso? Amém. Glória a Deus. Prepara o choque aí, Wellington. Bom, pode passar. Agora prepara que eu vou ter que acelerar um pouquinho. Isso aqui vocês já entendem. Quando eu vejo a respeito de um tempo, eu preciso discernir o tempo, entender o tempo, para que eu possa agir. Isso faz com que eu tenha uma sinergia com o reino, que eu opere no mesmo sentido do reino. Ao invés de eu entrar no rio, que tem uma correnteza pesada, e querer remar contra a maré na diagonal, e ser arrastado, eu entro e consigo entrar na mesma direção do rio. Isso é sinergia. E eu preciso entender que tudo isso promove em mim convergência. Sabe como que isso acontece? Vamos ler lá, fala assim comigo. Fala aí, pessoa certa. Eu preciso ser a pessoa certa. Agora pode deixar que eu falo. Vocês estão com muito sono. Por que eu preciso ser a pessoa certa e como me torno a pessoa certa? Com conhecimento. O conhecimento faz de mim a pessoa certa. Quer ver um exemplo? Eu preciso de um engenheiro. Adianta eu chamar um advogado? Por quê? Porque eu não tenho conhecimento de engenharia. Não é fazer nada. Eu não vou fazer nada lá. Engenharia, não sei nem o que serve. Então, para eu ser a pessoa certa, eu preciso de conhecimento. Você tem adquirido conhecimento? Nós estamos entrando para um ciclo. Nós temos que pensar sobre isso. Porque, além da pessoa certa, eu tenho que estar no lugar certo. Isso é inteligência. A inteligência te proporciona conexão, ação adequada. Isso é estar no lugar certo. Ser a pessoa certa no lugar certo. E agora, eu preciso, além disso, estar no tempo certo, operando no tempo certo. Isso é entendimento. Nós falamos sobre entendimento no último sábado. Eu preciso ainda estar fazendo a coisa certa. Olha, tudo isso que eu estou falando é convergência. A pessoa certa, no lugar certo, no tempo certo, fazendo a coisa certa. Isso é sabedoria. Sabedoria. Né? E além desses 4 itens que são fundamentais para uma convergência, eu preciso ainda de temor, Espírito do Senhor e fortaleza. Para quê? Para que eu desenvolva, para que amanhã eu seja melhor, para que eu cresça. Aqueles primeiros 4 elementos ali, eles vão me preparar, eles vão me dar uma aptidão, quer dizer que eu estou pronto para manifestar um resultado. Mas temor, o Espírito do Senhor e fortaleza vai trazer desenvolvimento ou crescimento, amadurecimento espiritual. A Bíblia fala sobre isso. A natureza aguarda a manifestação de filhos maduros do Senhor. Não acha que a expectativa é para só filhos, não. A expectativa é sobre filhos maduros. O que são esses 7 elementos aí, gente? Os 7 Espíritos de Deus, ou as 7 manifestações do Espírito de Deus no homem, Isaías capítulo 11. Vai lá. É o que eu estou dizendo. É o sistema. Entender o sistema. Pessoa certa, no lugar certo, no tempo errado, vai dar certo? Não. Tem jeito. Eu quero plantar uma couve, sou especialista em plantar couve, né? Eu tenho uma terra boa, mas eu estou no inverno, está frio. A couve vai fazer o quê? Vai morrer, vai queimar. Então eu estou no período de seca, não tem água, vai morrer. Não adianta nada saber muito sobre couve, não adianta nada você estar no lugar certo, com o solo pronto, o tempo está errado. Eu posso estar até fazendo a coisa certa. Então o tempo, cada elemento desse em si mesmo vai determinar a quantidade de resultados que nós vamos ter. Dá um tempinho aqui, olha para mim. Muitas vezes, gente, nós perguntamos aqui na igreja, nós preocupamos com isso. Você tem tido resultados na sua vida? Poucas pessoas levantam a mão às vezes. Olha como que eu preciso assim, gente, vamos ativar em nós a experiência, o experimento, para manifestar algum tipo de resultado. Não é só vir à igreja, isso é insuficiente. No máximo isso vai te dar conhecimento, no máximo. Você tem que desenvolver inteligência, entendimento, sabedoria. Olha aí,
Isso aí não tem como eu te dar aqui, eu te ensinar o que é. Mas a prática, o desenvolvimento disso é seu. Vamos para frente. O toque do chofar, nesse período. Então esse período manifesta o som do chofar, e cada toque ele tem uma propriedade, como eu disse, né? Tem o tequiá, chevarim, teruá, não é? Eu não vou entrar nesses métodos agora, eu tenho as instruções, mas eu não vou entrar nesse período. O que quero que você entenda é que quando nós tocamos o chofar, profeticamente os céus se movem. O chofar, para o povo de Deus, é como se fosse uma chave que abre portas. Agora não adianta eu tocar o chofar, abrir aquela porta ali e ninguém passar por ela. Está entendendo? É um despertamento mesmo para um novo tempo, um novo ciclo. Pode passar, Samuel. A vida e a morte. Nós estamos num tempo agora que determina vida e morte. Se eu agir adequadamente, vida se manifesta. Se eu não agir adequadamente, morte se manifesta. É um tribunal estabelecido. É um período, Rosh Hashanah e Yom Kippur. É um período de preparo, abertura do tribunal, louvor e reconhecimento de Deus daquilo que Ele fez. Jesus veio e curou 10 leprosos. Quantos voltaram? Um. Não é isso, gente? Está na Bíblia de vocês assim? Olha lá, hein? E aí, Jesus não pergunta, onde estão os outros? Pergunta ou não pergunta? Pergunta. Confere lá, hein? Pergunta. Então, onde estão os outros? Por quê? Nós precisamos também saber de onde vem, qual é a fonte, entende? Não adianta só querer uma manifestação específica. Arrependimento e perdão. Nesse tempo, a Estela me perguntava lá, nesse tempo como é que acontece? A gente estava conversando sobre isso, né? O que acontece nos 10 dias? Agora eu estou te ensinando a operar. Então nós já perdemos alguns dias, mas temos ainda até o 10º, vai ser dia 30. E nós vamos celebrar Yom Kippur aqui. No dia 30 nós temos um jejum de 24 horas. Sem água, sem comida, para quem aguentar. Para quem não aguentar, faz o que aguentar. Né? Desmaiar não desmaia não. Para ficar despreocupado. Dá para sobreviver. Mas, porque é um período de aflição da alma. Por que isso, gente? Arrependimento e perdão. Não é só me arrepender. O que é arrependimento? É eu analisar a minha postura segundo a linha da palavra de Deus e eu me arrepender pelo erro e mudar o comportamento e o rumo daquela história. Porque se eu não mudo também, eu vou começar a desenvolver outros 2 problemas. Transgressão, que é você conhecer a lei e fazer errado tendo consciência, e iniquidade, que é a cauterização. Não estou nem aí. Eu faço mesmo, sei que é errado. E isso é perigoso, porque a iniquidade leva à morte. Bom, e o registro do nome. Por isso a questão do registro do nome. Está entendendo? Está entendendo agora o que acontece? Muito bom. Pode passar para frente. E aí entramos no 5, 7, 7, 8. 8 na Bíblia é a fusão dos mundos. Fala comigo. 8 é a fusão dos mundos. Esse número especial. O que acontece com o 8? Eu vou te dar uns exemplos na Bíblia para você entender que eu não estou inventando. E essa letra, Ret, na verdade, né? Estou lendo igual está ali, é Ret. Ela é a que tem o valor 8, parece uma porta, né? Ela parece um pouco. Na verdade, não é essa a função dela, não, mas lembra, é bom para a gente lembrar que tem um portal aberto nesse tempo, um portal de fusão, de interação. Olha só. O pacto de circuncisão acontece para a criança em qual dia? Fala assim, no 8º dia. Aí você pega lá uma análise médica no 8º dia, né, tudo está mais propenso para a cicatrização do menino. Faz a circuncisão e é o dia onde é o melhor dia para se fazer aquela cirurgia, aquela intervenção. Ah, é assim porque é o 8º dia? Não, é assim porque Deus determinou um tempo e aí todas as coisas obedecem ao tempo estabelecido por Deus. Não é porque é o 8º dia que Deus estabeleceu o tempo. É porque Deus estabeleceu esse 8º dia que isso acontece. Todas as coisas favorecem a cicatrização da circuncisão. No 8º dia, o que mais que a gente pode falar sobre ele?
Quantas pessoas foram salvas na arca do dilúvio? 8. Morte e vida. Quantas pessoas tinham lá dentro? 8. Para quem não sabe, Noé é a esposa, os 3 filhos da esposa. 8. O que mais aconteceu com 8 aí? O Senhor reafirmou seu concerto com Abraão 8 vezes na palavra. Davi foi o 8º filho de Jessé. O que mais que tem 8? A festa de Sukkot. É um festival de 8 dias. É uma festa de 8 dias. O que mais? Muito importante para vocês lembrarem, nunca mais esquecer: a consagração e o estabelecimento do sacerdócio em Israel. Quando Moisés vai ser estabelecido ali, vai estabelecer, na verdade, Arão como sumo sacerdote e a linhagem de Arão. Eles tiveram 8 dias de preparo. Diz a Bíblia que no 8º dia eles não podiam ficar em pé. Tamanha a manifestação da glória de Deus naquele lugar. O que aconteceu? Fusão dos mundos. Eu disse que é tudo muito sobrenatural, né? Mas nós somos sobrenaturais mesmo. Você é o único ser que consegue interagir com o que é natural e o sobrenatural. Você é um ser conectado, ou capaz de fazer conexões. E isso é importante na nossa vida. Meus irmãos, nós vivemos um tempo em que Deus está estabelecendo uma geração específica com um propósito e com um poder especial. Saber quem nós somos, onde nós estamos, qual o tempo nós estamos vivendo, vai fazer toda a diferença. É um povo amplamente poderoso e capaz de gerar conexões. Nós estamos falando de uma geração, de um povo separado, de um povo estabelecido, que vai manifestar o espírito de Abraão, que é o espírito de obediência, aquele que vai avançar, mesmo que se manifeste morte na sua vida. Quando o Senhor falou com ele que o filho era para ser sacrificado, ele foi assim mesmo, até o último instante. E ele foi testado até o último momento. Será que nós estamos pensando que somos capazes de ir até o último momento? Esse despertamento é para esse ano. Um espírito de Abraão, um espírito de excelência na obediência, na perseverança, na prontidão. Abraão foi aquele que desenvolveu o nome hebreu que significa cruzador. Ele sai de um ponto e ele sabe que vai chegar no outro ponto. É assim que você é? Diga amém! Eu falei muito, mas era necessário eu falar para explicar para vocês como que funciona. Eu sei que você está cansado, agora isso você precisa entender. Você é um ser capaz de fazer conexões. E você é um ser cruzador, um homem que sai do ponto que está e é capaz de chegar até o outro ponto. Nada te impede. Você também tem o espírito de Samuel, a ligação com Deus, ouvir a voz de Deus, capaz de estar ligado ao Pai, com excelência, dizendo: Rinene, eis-me aqui. Esse entendimento agora é para esse momento, é para esse tempo. Amém, Senhor. Amém? Fica de pé por um minuto. Eu vou falar a respeito, e vamos ministrar aqui a respeito dessa mesa. Nós estamos encerrando. Mas como eu disse, a celebração desse tempo, ela é marcada por um período de arrependimento. E é essa hora que é a mais importante, porque é o preparo. Não adianta o pastor Ronan, por exemplo, ele é habilidoso, ele corre muito, mas para ele correr contra pessoas que treinaram há 5 anos na sequência, e ele que nunca treinou, é possível que ele chegue em último lugar, mesmo correndo muito. O treino e o preparo te habilitam para o sucesso. Amém. Lembrando que, falando a respeito de prosperidade, na Bíblia e no hebraico, um dos termos mais excelentes e usados na Bíblia significa ser livre para ter sucesso. Porque se alguma coisa te prende, como é que você vai ser próspero? Como é que você vai ter sucesso? Arrependimento e perdão são chaves para te libertar. Amém. Então nós vamos fazer isso agora. Eu queria que uma pessoa representasse o diácono Paulo aqui, que nós vamos ministrar, ele vai ser alcançado lá, ele vai entrar no mesmo tempo. E como esse tempo determina vida e morte, nós vamos determinar a vida sobre a vida dele. Amém? Pode ser, pastor Geraldo. Pastor Geraldo vai estar representando o diácono Paulo. Amém. Glória a Deus. Ele está podendo estar aqui porque está internado.
Mas Ele está aqui conosco, Ele está ligado nessa casa. Amém. Nós. Glória a Deus. E nós somos um. Amém. Pastora Brena. Então vão ser 2 minutos, irmãos. É um tempo de ministração. Mas você precisa agora se entregar mesmo. Porque isso pode determinar o resto do seu ano. Amém. Se você tem alguma coisa contra alguém, esses 10 dias é para você se reconectar, pedir perdão se você errou, se você está brigado, é agora. Até o dia de Yom Kippur é arrependimento e perdão. Amém? Você pode fechar os seus olhos e começar a falar com o Senhor. Pai, no nome de Jesus, nos chegamos diante do Senhor nessa hora. Diante da Tua verdade, Senhor, nós nos curvamos nessa hora, Senhor. Meu Deus, nos alinhamos, ó Deus, aos Teus propósitos, aos Teus caminhos, porque são mais altos do que os nossos. E, ó Deus, e com o conhecimento, Senhor, que esses dias são para arrependimento, na autoridade do nome de Jesus, ó Deus, nós nos arrependemos diante do Senhor, entramos na Tua presença e nos prostramos, Senhor. Reconhecemos, ó Deus, nessa noite que somos falhos, reconhecemos, ó Deus, que somos pecadores. Ó Deus, muitos de nós temos vivido, Senhor, uma vida de aparência, mas ainda, Senhor, há tanto a ser transformado em nós, ainda níveis mais profundos que o Senhor espera de nós e que nós ainda não alcançamos. Pedimos ao Senhor perdão. Senhor, nos arrependemos, ó Deus, por toda a obra da carne que ainda, Senhor, tem lugar na nossa vida. Toda maledicência, ó Deus, às vezes nós não conseguimos segurar a nossa língua. Às vezes, ó Deus, o comentário, ó Deus, a crítica, a zombaria, a piada contra o nosso próximo, ó Deus, fala mais forte e nós não conseguimos controlar. Meu Deus, nos perdoa, porque muitas vezes nós não conseguimos olhar o nosso próximo com um olhar de amor. Chamamos o nosso próximo de irmão, mas nas costas nós falamos mal dele. Deus, nos perdoa, Senhor, porque muitas vezes carregamos o título de cristãos, mas não agimos, ó Deus, como Cristo. Não conhecemos a Sua palavra, Senhor. Não praticamos boas obras, obras dignas, Senhor, de arrependimento. Deus, nós te pedimos perdão por toda blasfêmia, por toda idolatria, por muitas vezes, ó Deus, colocar outras coisas na frente do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, nos arrependemos pelo medo, porque durante esse ano, Senhor, muitas vezes tivemos medo, e, ó Deus, não foi o espírito de medo que o Senhor deu a nós, mas um espírito de ousadia, um espírito de intrepidez, e muitas vezes anulamos o Espírito do Senhor na nossa vida e temos ouvido a voz de Satanás com as sugestões de medo, com as sugestões de derrota. Deus, nos perdoa, porque muitas vezes foi mais fácil nos vitimizar diante da circunstância e agir como pobres, necessitados, e não levantamos, Senhor, a nossa cabeça, não dobramos os nossos joelhos diante do Senhor. Muitas vezes, ó Deus, as nossas atitudes foram erradas, muitas vezes, ó Deus, fomos passivos, outras vezes, Senhor, nós fomos egoístas, nós fomos para frente demais, sem direção do Senhor. Nós nos arrependemos como igreja, como comunidade Batista Resgate, como corpo, como família. Arrependemos, ó Deus, por não nos envolvermos com a Tua casa como precisávamos, por não nos envolvermos com a Tua palavra como precisávamos. Deus, nos perdoa, porque muitos foram os dias que nós passamos eles inteiros longe do Senhor, sem ouvir a Sua voz, sem tirar tempo, Senhor, para falar com o Senhor, sem ler a Tua palavra. Ó Deus, longe do Senhor, nos nossos comportamentos, no nosso local de trabalho, onde nos moldamos esse mundo e não fomos, ó Deus, um referencial. Deus, nos perdoa. Nos perdoa, Senhor, porque dentro das nossas casas, muitas vezes trouxemos escândalo para os nossos filhos, para os nossos cônjuges, para os nossos pais, que não viram o Senhor na nossa vida. Senhor, nos perdoa,
pelas gritarias, nos perdoas pelas contendas, nos perdoa, Senhor, pela falta de perdão, por maquinar o mal contra o nosso próximo, por não sermos, ó Deus, humildes, por não buscarmos conserto. Senhor, nos perdoa, Senhor, por termos um coração orgulhoso, nos perdoa, Senhor, porque muitas vezes esperamos o outro tomar atitude e nós ficamos passivos. Nos perdoa, Senhor. Que o Espírito do Senhor ache lugar em nós nessa hora. Ó Espírito Santo, traz à nossa mente aquilo que condena a nossa vida diante do altar do Altíssimo. Ó Espírito Santo, nos lembra aonde nós caímos, aonde nós precisamos retomar, aonde precisamos voltar e fazer de novo. Ó Espírito Santo, convence-nos do pecado, convence-nos, porque muitas vezes a nossa mente já está cauterizada e a gente não consegue ver. Os outros veem as nossas falhas, mas nós mesmos não vemos aonde nós estamos errando. E se não for pela revelação do Senhor na nossa vida, nós vamos continuar errando no mesmo lugar. Tem misericórdia, Senhor. Como igreja do Senhor, nos arrependemos, ó Deus. Nos identificamos com aqueles irmãos que não estão aqui. Nos arrependemos com eles, ó Deus, e por eles também. Senhor, nos arrependemos agora, Senhor, identificados com o irmão Paulo, o diácono dessa igreja. Senhor, onde houve falha, onde houve, Senhor, queda, que o Senhor possa, Senhor, trazer o perdão nessa hora, que o sangue de Jesus possa purificar o nosso irmão de toda injustiça, de todo fracasso, de todo pecado. Ó Senhor, tem misericórdia, que o sangue de Jesus possa nos purificar e também alcança, Senhor, o irmão Paulo nessa hora, alcança os seus filhos, Senhor. Alcança as famílias que não estão aqui, mas que são nossos irmãos. Alcança, Senhor, os nossos líderes, os nossos pastores. Alcança, Senhor, os nossos jovens. Alcança, Senhor, a diaconia dessa igreja. Alcança, Senhor, que o sangue de Jesus possa nos purificar nessa hora. Nós clamamos, ó Deus, por misericórdia. Clamamos por misericórdia aonde nós falhamos e que havia uma legalidade, ou que há ainda uma legalidade de punição sobre a nossa vida. Nós invocamos o sangue do Cordeiro sobre nós. Nós invocamos, ó Deus, o nosso advogado nessa hora, Yeshua. Clamamos por Ti nessa hora, que o Senhor nos justifique, que haja purificação, que haja libertação e que haja misericórdia do Senhor sobre nós nesses dias. Que durante esse tempo o processo do Senhor na nossa vida seja mais profundo. Traz sonhos, Senhor. Sinaliza, usa os nossos irmãos para falarem conosco. Que o Espírito do Senhor traga no nosso coração. Possamos estar atentos ao que precisamos consertar. Nos dá a oportunidade de conserto. Aquilo que precisamos perdoar também nos ajuda, Senhor. Às vezes até dívidas que precisam ser perdoadas e precisamos esquecer. Que o Senhor nos dê condição, Senhor, de sustentar um perdão de dívida. Que o Senhor nos dê condição de sustentar, ó Deus, a absolvição do nosso irmão, do nosso próximo, em nome de Jesus. E que haja, Senhor, um mover novo no nosso meio nesses dias. Tem misericórdia de nós. Clamamos pela Tua graça, um favor que nós não merecemos, mas que nós precisamos, Senhor. Em nome de Jesus, nos alcança nessa hora, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Continue orando, viu? Hoje é um dia, é um início de um tempo onde Deus estabelece um propósito. E ore por aquilo que você poderia ter feito e não fez. Porque isso é poder de Deus sobre a sua vida, que vai ser por Ele lembrado. Olha o que eu estou dizendo aqui a respeito de talentos que você tem e não tem exercitado. Situações que você poderia ter resolvido e não resolveu. Ações que você poderia ter tomado e não tomou. É esse tempo. E isso vai determinar o seu alinhamento.
Pode assentar por um minuto, quem não tem, pode ficar com você aqui em cima. Ainda tem algumas coisas para nós passarmos e finalizarmos. Eu vou precisar que me assista aqui, presta atenção agora, pastora Brenda. Pega a melhorar para a gente, por favor. Põe aqui em cima. Nós vamos fazer brevemente o que seria essa celebração, esse jantar em casa que abre a celebração, e ele é carregado de símbolos. Nesse período existem orações específicas, são leituras de salmos que nós temos na Bíblia, e algumas porções estabelecidas para quê? Para nos preparar para o novo tempo. Amém? Amém. Então, nesse início, a primeira coisa que a gente faz é o acendimento das luzes. Isso é muito importante. E sempre há um movimento trazendo as luzes para cá. Quem acende as luzes normalmente é uma mulher na casa, a esposa, né? Então, nós vamos fazer de conta que está acendendo aqui. Amém? Aqui é sobrenatural. E não assusta se pegar fogo, não. Que é possível. Então, a mulher, ela se prepara, ela faz uma oração. Vem cá, eu vou fazer as orações hoje todas em português. Depois eu faço, porque o nosso tempo é curto. Mas é bom recitar no idioma original, tá? Isso é importante para nós. E até desenvolvermos um entendimento sobre essa leitura. Então, a oração, primeiro, do acendimento das luzes pela mulher, né? Ela vai acender e enquanto acende, ela vai fazer ali a oração. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificou com seus mandamentos e nos ordenou acender as velas de Yom Tov. Amém. Aí, acendeu as velas. Aí vem a bênção também, né? Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos deu vida, nos manteve e nos fez chegar até a presente época. Amém. Entenderam a oração? Amém. Não é uma reza, só uma declaração, ela tem um conteúdo. Isso é importante entender. Então as luzes estão acesas, já iniciamos um processo diante de Deus e louvamos ao Senhor porque Ele nos deu vida. E aí, faça um kiddush, pega para mim esse táxi aí, por favor. Então, o que é o kiddush? O kiddush é um comer cerimonial, é o que você faz na ceia. É o que Melquisedeque fez com Abraão com Melquisedeque, Moisés com o sogro dele, Jetro, quando ele foi integrado ao povo, vai comer, vai fazer uma celebração, e isso tudo tem um significado. Nós vimos muito isso em Jesus, né? Trazendo os significados, trazendo aí as porções. Então é feito um kiddush. Eu vou só tomar o vinho aqui, como se fossem vocês, para a gente dar início, tá? E o que eu fizer aqui é como se vocês todos também fizessem, inclusive os que não estão presentes. Né? Bendito sejas tu, Senhor, nosso Deus, Rei do Universo, que criaste o fruto da videira. Amém. Bendito seja tu, Senhor, nosso Deus, Rei do Universo, que nos escolheste entre todos os povos, nos elevaste acima de todas as nações e nos santificaste com os teus mandamentos. E tu nos tem dado com amor este dia de recordação, um dia festivo de santa convocação, dia do sopro do shofar, com amor, para uma santa convocação em memória do êxodo do Egito, pois nos escolheste e nos santificaste sobre todos os povos, e tua palavra, nosso Rei, é verdadeira e determinada para sempre. Bendito sejas tu, Senhor, Rei de toda a terra, que santificaste Israel e o dia da recordação. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Bendito sejas tu, Senhor, nosso Deus, Rei do Universo, que nos deste vida, nos sustentaste e nos fizeste chegar a esta época. Amém? Amém. Depois, nós temos ali a lavagem simbólica das mãos. Me empresta essa vasilha que está aí do lado aqui, ó. Aqui, ó, do lado da caixa. Tirou daqui? Pode deixar. É porque estava ali, ela não sabia o que era, levou a vasilha. Suponhamos que tem uma vasilha. Vem cá, por favor, pastora. Segura o microfone para mim aqui. Nesse momento, dando continuidade, faça a lavagem das mãos, tá?
Por que se faz isso? Eu vou orar e vocês vão entender. Bendito sejas tu, Senhor, nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificaste com teus mandamentos e nos ordenaste a lavagem das mãos. Estou lavando as minhas mãos. Vai até lavar mesmo, peraí. Vou deixar. Aí, tá bom, pode deixar. Pode deixar, você pega o papel. Vocês entenderam a oração? O que eu disse aqui? Bendito sejas tu, Senhor, nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificaste com os teus mandamentos e nos ordenaste a lavar as mãos. Entende por que foi criticado certa vez Jesus porque os discípulos não lavavam as mãos? Ele lá falou: por que seus discípulos não lavam as mãos? E todos nós recebemos ordenança para lavar as mãos. Aí o que Jesus falou? Jesus falou assim: melhor vocês lerem Bíblia, senão a coisa fica feia. O que Jesus falou? Não é o que entra na boca que mata, mas o que sai. Entendeu? Por quê? Porque são os mandamentos que santificam o homem. Ele falava de uma nova aliança apontada por Jeremias, aonde a lei do Senhor estaria escrita no coração e não na pedra lá de fora, entendeu? Quem tem o mandamento de Deus, a nova aliança dentro de si, manifesta com a boca, que é a expressão da vida e da morte pela língua, aquilo que está dentro dele, né? Já dizia minha mãe: a boca fala que o coração está cheio. É o que Jesus estava dizendo. É muito importante nós entendermos isso. Eles estavam dizendo de uma lei que estava para eles do lado de fora, mas não estava no coração, não adiantava nada lavar a mão. Porque são os mandamentos do Senhor que nos santificam. Mas esse ato simboliza isso. Uma separação. Você está dizendo: eu estou separado para Deus e para o reino. Amém, irmãos? Amém. Ótimo. E aí, vem as bênçãos das halot, né? Então, bendito sejas tu, Senhor, nosso Deus, Rei do Universo, que tiras o pão da terra. Pega o pão lá, por favor, pastora Brena. Então, abençoou o pão e ele vai comer, tá vendo? O cerimonial, o comer litúrgico. Tem todo um sistema para isso. Passou isso, então nós vamos entrar na bênção dos alimentos simbólicos. São esses que vocês estão vendo aqui. E por que isso? Porque sobre esses e sobre eles é comum fazer algumas orações, e cada alimento ele tem um sentido, ele é um símbolo. Cada um desses alimentos eles tem uma simbologia. Como eu disse, nosso tempo é curto, não dá tempo para eu entrar, mas nós vamos orar e nós vamos participar disso, amém? Amém. Então, se você der conta, fica de pé para você participar da mesa. São 5 minutos agora, tá? Pastora Brena, sobe aqui, por favor. Pastor Ronaldo, me auxilia aqui o que eu preciso pegar na mesa, só para não ficar com esse peso aqui extra, tá com bagagem extra, para não ficar descendo e subindo a escada. Aí só passa para ela também, por favor. Então, cada alimento ele vai ter, ele pode variar um pouco, dependendo do local onde está estabelecido o povo de Deus, pode mudar um pouquinho, mas é mais ou menos essa variação e nós vamos entender aqui agora e fazer essas orações. Então, pega a primeira maçã com mel ali para mim, por favor, pastor Ronaldo. E se ora: bendito sejas tu, Senhor, nosso Deus, Rei do Universo, que criaste o fruto da árvore. Que seja a tua vontade, Senhor, nosso Deus, Deus de nossos pais, conceder-nos um ano bom e doce. Então, olha assim comigo: que seja tua vontade, Senhor, meu Deus, Deus de meus pais, conceder-nos um ano bom e doce, como o mel. Amém. Então aqui eu tenho maçã com mel. Depois os meninos podem comer. Eu vou comer só isso. A abóbora eu não vou comer não, tá? Cenoura. Gente, eu falo brincando assim, mas eu estou aqui na condição de profeta e sacerdote dessa casa, simbolizando vocês. Amém. Porque eu comi aqui naturalmente, espiritualmente, você pode saber que te alcançou. Amém. Entenda o procedimento natural,
que promove uma reação sobrenatural. E receba um ano doce e bom sobre a sua vida. Amém? Pega para mim o Damasco, por favor, pastor Ronaldo. Agora que você já sabe o procedimento, olhe comigo assim. Que seja a tua vontade. Que seja a tua vontade. Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus. Deus de nossos pais. Deus de nossos pais. Agora com vontade. Que todos os nossos inimigos e todos aqueles que queriam nos fazer mal sejam envergonhados no nome de Jesus. E eu acrescento o nome de Jesus porque ele foi dado para nós como herança. Amém? E como Damasco. Caiam mesmo todos os nossos inimigos. Porque está decretado. E está feito e celebrado no cabeça do ano, no começo do ciclo, no tempo dos tempos. Pode pegar a abóbora bem grande. Ó Senhor. Mas você pode até segurar ela aí levantando aí, pastor Romano. Pode ser a abóbora, levanta ela aí. Olha comigo assim. Que seja a tua vontade. Que seja a tua vontade. Senhor, Senhor, nosso Deus, Deus de nossos pais, que rasgue os decretos negativos e que todas as nossas boas ações sejam validadas, sejam proclamadas perante o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Está selado. Pode baixar. Pega para mim o feijão, por favor. Segura aí, pastora Helena, por gentileza. Ergue. Olha comigo assim. Que seja a tua vontade. Senhor, meu Deus, Deus de meus pais. Agora com vigor e atenção. Que nossos méritos e virtudes sejam aumentados no nome de Jesus. Você entendeu, né? Um feijãozinho, num pezinho, dá um montão. Amém? A Romana agora, por favor, pastor Romana. Por favor, pastor. Olha comigo, que seja a tua vontade. Senhor nosso Deus. Deus de nós amai. É a nossa obediência à lei, a nossa obediência à palavra, alinhamento à palavra do Senhor, ordenanças, é isso que são as mitzvot. Amém? Glória a Deus. Agora nós pegaríamos a cabeça de um peixe. Eu não peguei e pedi para trazer, não, porque cabeça de peixe crua é complicado. Frita também. Então ela está aqui, não faz de conta. Usa a sua imaginação. Nós vamos erguer aqui agora um pedaço da cabeça do peixe e oramos. Que seja a tua vontade. Senhor nosso Deus. Deus de nossos pais. Que sejamos colocados por cabeça, bem-sucedidos e não cauda em todos os nossos empreendimentos, ações, interações, aonde estivermos, sejamos cabeça, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Com isso nós encerramos o processo do jantar. Vocês entenderam que todo o processo ele nos move para um propósito. E olha que o ciclo sempre se abre, colocando diante de nós uma força, uma fortaleza contra os nossos inimigos. Já repararam? Por isso que Davi ora assim no Salmo 23. O que ele ora? O que mais?
deitar. Coloca o quê? Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Coloca uma mesa Perante mim, na para presença mim, dos meus na inimigos. presença dos meus inimigos. Meus irmãos, você pode pensar assim, mas ele orou, repetir. Mas isso teve valor. Amém. E a sua aplicação agora vai te levar ainda em níveis mais profundos. O que nós fizemos aqui foi o início, um despertamento para um novo tempo. O Senhor tem levantado uma geração, como eu disse aqui, e esse tempo é propício para esse entendimento, que tem sobre si o espírito de Abraão, o hebreu, o cruzador. Você não vai ficar parado, nada vai te deter. Em obediência e alinhamento à palavra de Deus, você vai chegar ao final. É um tempo em que Deus está empoderando, capacitando aqueles que estão alinhados com o seu propósito, com a sua palavra, entendendo o tempo, discernindo os tempos, agindo, operando gestão. Aqueles que não estão só parados esperando as coisas acontecerem, mas têm o governo nas mãos, porque o Senhor nos deu. Tem as ações determinadas, tem a mente inteligente, a sabedoria ativada, o entendimento, a capacitação. É esse o tempo, uma geração de Samuel que está pronto para ouvir a voz do Senhor e dizer: Rinene! Então diga, para você me acostumar: Rinene! Rinene! Eis-me aqui! É assim, irmãos. O Senhor espera que você, como filho, manifeste a glória dele na terra, onde você está. Aleluia. Que você seja um organismo vivo, capaz, potente, que saiba operar o filho que orgulha o pai. Quando você orar, as coisas vão acontecer. Quando você determinar, serão como você determinou. Ainda que o pensamento ainda esteja aqui dentro da sua mente, o Senhor já os conhece e muitas vezes já providenciou. Glória a Deus. Essa é a experiência da manifestação de filhos maduros. É o que o Senhor espera de nós. É um novo tempo, é o 5, 7, 7, 8. É o tempo de fusão, conexão dos mundos, de estarmos ligados ao Senhor. E esse período de preparo, vocês vão sempre lembrar: costa a costa, face a face, né? É uma transformação, é um período onde eu vou me transformar interiormente. Isso é o arrependimento, isso é fazer com que o meu interior seja descontaminado e eu esteja apto a manifestar a glória de Deus. Amém? Glória a Deus, bendito seja o Senhor, louvado seja o Senhor, o nosso Deus, que nos leva a novos níveis, que nos faz alcançar tempos, entendimentos, força, poder. É tempo de nós entrarmos em um novo nível de entendimento, interação, gestão com o reino de Deus. O povo não espera, mas faz acontecer. Nós somos um povo escolhido por Deus, uma geração eleita. Nós vamos manifestar conexão com o céu.
Celebre ao Senhor. Celebre ao Senhor. Dê lugar ao Senhor. Pense naquilo que você alcançou hoje, que você entendeu. Durante a semana, nesses 10 dias, eu vou falar mais sobre o número 8, sobre a fusão dos mundos, sobre a letra redes. Tem muita coisa, mas não dá tempo. O que é mais importante é que você entenda que é necessário essa conexão. Amém? Para nós é necessário, é importante. E você vai manifestar a glória de Deus nesse tempo. Amém? Glória a Deus. Nós aqui já profética e simbolicamente, né? Eu trouxe a pastora Mary para poder aqui perto para poder tomar do cálice, porque é o Kiddush, e ela simbolizando o pastor Charles, que não está conosco agora, por enquanto. Ele está em Israel, e esse é um propósito do Senhor, uma conexão. Olha só, hein? No virado do ano 5778, nós estamos em conexão com a terra, com o lugar onde Deus estabeleceu. Deus proveu uma fonte, um ponto de conexão para que o que está lá se manifeste aqui, o que está aqui se manifeste lá. Glória a Deus, aleluia. É lá que tem um lugar que eu já disse que se chama Ramacom, o lugar. É lá que estão estabelecidos os propósitos de Deus, é um lugar separado pelo Senhor. Tem muita coisa ligada à terra de Israel. E nós hoje entramos no ano 5778 conectados a este lugar. Aleluia. Glória a Deus. Não tenha dúvidas de que esse ano é um ano especial. Glória a Deus. Se prepare ao máximo, mas também não tenha dúvidas. É você quem vai fazer as coisas mudarem. Não sou eu, é a sua conexão com Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti, da tua casa. Que o Senhor exalte a sua cabeça sobre ti e estabeleça Shalom, a sua paz. E assim o nome do Senhor seja posto sobre cada um de nós e cada um de vocês, hoje e eternamente, e até a volta e a manifestação de Jesus, Yeshua, o Messias, em nome de Jesus. Amém. Vai em paz, que o Senhor te abençoe, que o Senhor faça resplandecer mesmo a glória dele sobre a tua vida e através de você.